Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, mais um vídeo aqui. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Cristiane Sena, você está no canal 50 Mais com Cris. Esse canal aqui é onde eu divulgo as minhas experiências com o intuito de tentar ajudar, de passar um pouquinho de informação, principalmente com relação às experiências que eu tive na vida após os 50 anos. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem já me acompanha desde 2021, quando eu comecei no finalzinho do ano, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Me deem aí o like de vocês, façam comentários, né, que vocês sabem que é importante. E me deem um like que ajuda muito aqui no nosso trabalho. Hoje eu vou dar continuidade no último comentário que eu quero fazer aqui sobre a série Adolescência e vou até explicar o porquê que eu tenho tanto interesse sobre esse assunto. Eu trabalho com crianças de 0 a 5 anos, eu sou educadora, né? Quem tá aqui já comigo há um tempinho sabe disso. Eu tive uma creche, trabalhei em várias creches, trabalho com crianças há mais de 10 anos. Atualmente estou me tratando do meu burnout e à procura de uma casa nova para reabrir a minha creche, porque em virtude da minha condição eu tive que fechar as portas e aí voltar agora, espero que seja esse ano ainda, se não puder ser esse ano, o ano que vem. Então, a adolescência é, na verdade, a continuidade de uma infância, né? Exatamente por causa disso é que eu, através dos estudos, através de todos os cursos que nós somos, uns obrigadas a fazer, outros não, até para que a gente se adeque, se adapte, né? E fique o mais atualizada possível sobre as coisas que estão acontecendo, principalmente com relação à violência, não só violência pelas crianças, elas cometendo, como violência contra as crianças. Então, isso tudo que envolve esse mundo infantil me interessa. Eu tive pouco tempo de experiência com adolescentes apenas, infelizmente, vou procurar ter mais na minha vida agora, a partir de agora, não sei como, pretendo voltar a trabalhar em creche. As crianças que eu trabalho são de 0 a 5 aninhos, então eu sempre acreditei que uma infância saudável emocionalmente, uma criança que tem abertura na família, porque tudo começa no cerne familiar, assim como mostra a série Adolescência. No primeiro vídeo eu digo que todos nós da sociedade somos culpados, e eu sempre acreditei nisso, inclusive me coloco nessa lista, porque já que a adolescência é a continuidade de uma infância, então tudo que acontecer na infância vai refletir na adolescência, e tudo que acontecer na adolescência vai refletir na vida adulta. Então, se nós não abrirmos os olhos e parar de achar que tudo que nós estamos fazendo é certo, lindo, maravilhoso, porque todos temos boas intenções, todos. Todo professor, toda professora, toda educadora, todo pai, toda mãe, todo mundo tem boa intenção, a priori, né? Eu estou falando de pessoas saudáveis, tá, gente? Eu não estou falando de que existem psicopatas aí no meio que maltratam as crianças. Estou falando de nós, pessoas ditas normais pela sociedade, que não temos problemas de comportamento. Então, ó, agora é o cachorro que tá latindo. É um vizinho aqui. Então, eu não sei o que vai ser essa continuidade, porque está vindo aí Adolescência 2, pelo menos eu recebi aqui uma notificação de que eles já estão gravando, né? No 1, não dá para saber se esse menino tem algum problema referente à questão de comportamento em termos de questões emocionais, a gente não sabe, não foi explicado na primeira temporada que ele seria um sociopata ou psicopata, até porque, para que chegue a uma análise de psicopatia ou sociopatia, não é simplesmente na primeira ação da pessoa. Há toda uma análise da vida pregressa dessa pessoa para que se chegue nesse diagnóstico. Então, não dá para dizer se esse menino é sociopata ou psicopata. Eu não acho, né? Estou muito interessada em assistir a segunda parte, apesar de achar que não tem necessidade nenhuma, porque do jeito que foi feito esse primeiro, eu acho que foi pontual e foi feito brilhantemente,
volto a dizer, quem assistiu o meu primeiro comentário, volto a dizer, a única coisa que eu achei que ficou faltando foi uma explicação um pouquinho maior, detalhado, sobre o papel da assistência social nessa escola. Porque se nós formos analisar, esse menino ele comete aquele crime com 13 anos de idade, ou seja, há 13 anos, desde que esse menino nasce, até ele completar 13 anos na escola, que ninguém da sociedade, não teve um adulto que chamasse a atenção dos pais, que olhasse para essa criança, que levasse o caso dele para uma assistência social na escola, que um professor chamasse a atenção, que um pai fosse notificado, ou que os próprios pais verificassem, muito pelo contrário, né? Volto a dizer, como eu acredito que tudo está no cerne da família, a questão maior ali que foi deixada para o final, e muito bem deixado, porque eu acho que é a última informação que fica na cabeça do espectador, é exatamente deixar o cerne da questão para o final. Então, é essa ideia que os pais têm de que todo adolescente normal é o adolescente que fica preso no quarto o dia inteiro. E isso não é normal. Volto a dizer aqui como eu falei no primeiro. Então, isso é algo que a impressão que me dá, sendo parte dessa sociedade, é que não há uma preocupação das escolas, das creches, de chamar os pais e dizer, olha, seu filho fez isso, isso e isso. Né? Eu trabalho há 10 anos em creche, eu nunca presenciei, minha gente. Enquanto eu estava na creche, eu nunca presenciei uma mãe e um pai ser chamado para uma sala para conversa separada por causa dos comportamentos dos seus filhos. Eu nunca vi. Na minha creche, eu tive dois casos, que eu tive que chamar os pais e falar, olha, ele tá com um hábito de empurrar, de morder. Isso não foi, eu não ensinei, isso ele não aprendeu aqui. Então, nós temos, tanto a família quanto a escola ou a creche, nós temos que dar atenção a isso. Se a gente não conseguir resolver isso, temos que procurar um profissional para resolver isso. Uma criança não pode crescer saindo por aí mordendo todo mundo e todo mundo achar que isso é normal, né? Então, eu fico... eu assisto de novo, eu acho que eu já assisto mais 8 vezes essa série. E eu tô com duas coisas, né? Eu tô um pouquinho preocupada dessa segunda parte de vir e de estragar um pouco todo esse entendimento que a gente teve no primeiro. De repente, sei lá, eles mostram que o menino é psicopata ou sociopata, ou de repente mostram que a escola fez o seu papel, mas que a família não, ou o contrário, que a família fez o papel e que a escola não. Enfim, porque realmente apontar um culpado nessa história toda é impossível, porque é um conjunto de coisas, é um ciclo, né? É uma cadeia de uma sociedade onde o adolescente, ele não tem voz, ele não existe, ele não é valorizado. E essa coisa de acolhimento, de você saber chegar ao seu filho, de você, antes de julgar, antes de falar, ai, que coisa boba, ai, que idiota, antes de fazer esse tipo de comentários, a gente tem que parar e começar a ter outros tipos de approach, né, que a gente chama. É de sentar e perguntar, por que você tá assim? Mas por que você está chorando? Mas por que você está triste? Me explica, quem sabe eu posso te ajudar. Hoje, eu não tive um dia bom também. Qual é o pai e a mãe que divide o seu dia com seus filhos? Eu sempre falei aqui, e é uma recomendação que eu dou para as minhas famílias. Eu tô com uma que o menininho ficou comigo até os 5 anos, agora começou na escola, e até hoje a mãe me liga para falar certas coisas. E eu sempre orientei, tire 10 minutos do seu dia e converse com seus filhos. E conversa não é assim, todo mundo comendo. E aí, como é que foi seu dia, filho? Ah, tudo bem, mãe. Ah, tá bom. E aí, volta pro celular. Não, isso não é conversa.
conversa é ouvir, ah, foi tudo bem, meu filho? Mas me diga por que foi tudo bem? O que aconteceu que foi tão bom assim? E às vezes a criança, ela não vai se abrir logo no início. Às vezes demora um tempo até ela começar a se abrir. E eu tenho certeza, minha gente, que vocês fazendo criando esse tipo de hábito dentro de casa, desde pequenininho, perguntando a opinião deles. Gente, eu peço opinião para as minhas crianças de 3 aninhos, de 4 aninhos. Eu falo, o que você achou? O que você acha que a gente faz com isso? Ah, eu não sei o que eu faço com esse negócio. O que você acha? Sabe, isso já faz com que eles comecem a raciocinar, a querer se expressar e a falar. E às vezes a criança quer contar uma história e ela não tem ainda uma área cognitiva tão desenvolvida que faz com que essa história saia de uma vez. Então eles começam então eu tava ali, aí fica, né? Por quê? Porque é difícil realmente concluir uma sentença para eles. Mas nós temos que dar este tempo para eles. Então, quando a gente trabalha, quando a gente primeiro conta como é que foi o nosso dia. Ah, meu filho não se abre muito, então abra você. Chegue à noite, nem que você tenha que inventar uma história. Ai, hoje no trabalho, sabe, meninos? Ou minha filha, enfim. Eu tive isso, tive aquilo, nossa, eu tô chateada, o que vocês acham? E pedir opinião. E isso, eles vão também fazendo a mesma coisa. Poxa, se eu chego em casa e meu pai divide isso comigo, por que eu não posso chegar em casa e dividir isso com meu pai e com a minha mãe? E com isso, com esse tipo de comportamento, de prática dentro de casa, tudo que acontecer na escola, eles vão... Não tem como a gente dentro de casa blindar os nossos filhos, as nossas crianças. Eles vão ter que enfrentar o que está acontecendo lá fora. Agora, o que tem como é a gente ficar sabendo o que está acontecendo. É a gente, a hora que eles chegam, é sentirem o porto seguro dentro de casa, né? Então, isso tem que acontecer não só pelos pais, isso tem que acontecer na escola, pelos professores, isso tem que acontecer com a assistência social. Se o professor não conseguiu perceber isso, um assistente social que está ali rodando a escola tem que perceber. Alguém tem que fazer alguma coisa. O que não pode é uma criança de 13 anos cometer o que este menino comete nesta série. Então eu só queria concluir isso, minha gente, até para dar mais dicas, mais exemplos, como uma educadora, e dizer que a adolescência realmente é muito complicado. E eu tenho certeza que para todos vocês que estão me assistindo, provavelmente quase ninguém teve uma adolescência maravilhosa neste mundo. Muito difícil, minha gente. Tá bom? Então é isso. Façam qualquer comentário. Quem for mais experiente aqui com adolescente que quiser fazer críticas, fiquem à vontade, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, pessoal.